Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com o seu filho e ajudá-lo a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, ciclista, porque isso é importante na nossa conversa de hoje, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil, ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. A nossa conversa de hoje é o que acontece com seu filho quando ele anda de bicicleta e os diversos benefícios que ela proporciona, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista cognitivo, emocional e das suas relações. Embora eu seja ciclista, eu não sou um cicloativista, que costumam ser um pouco chatos, ou muito chatos às vezes, quando defendem os seus pontos de vista e como o mundo ia ser melhor se todos se comportassem como eles. Mas eu vou trazer aqui alguns aspectos bem importantes do ponto de vista de um educador, de um pai e de alguém que tem alguma experiência com as bicicletas, de como ela pode contribuir para que o seu filho se torne uma pessoa ainda mais incrível. Quero contar para vocês algumas histórias ótimas que aconteceram a partir de experiências pessoais, experiências que eu tive com o Joaquim, meu filho, e experiências que eu tive também com os meus alunos dentro da escola de educação infantil, onde a gente trouxe diversas bicicletas para o parque e essas bicicletas se tornaram um brinquedo frequente ali das crianças. Foram experiências incríveis e eu já te conto o resultado. Eu sei que deve ter gente pensando, mas bicicleta é muito perigoso. Sim, bicicleta, como tudo nessa vida, tem também seus pontos negativos. E ela traz sim alguns riscos, principalmente relacionados ao trânsito. Mais um motivo de como é importante nós prepararmos os nossos filhos desde cedo para lidarem com essas situações, para que esses riscos se tornem cada vez menores e assim eles possam ter experiências mais ricas e seguras. Além disso, equipamentos de segurança, principalmente o capacete, são altamente recomendados desde os primeiros momentos em que a criança tem o contato com a bicicleta. Vou fazer um convite para vocês agora para a gente pensar como é o cérebro de uma criança na primeira infância, ali até os seus 6 anos. Imagine que esse cérebro é como se fosse um polvo, super flexível e com todos aqueles braços e ventosas sedentos por novas experiências e estímulos. Para um cérebro de uma criança nessa fase, a bicicleta é uma ferramenta perfeita para que a gente possa proporcionar esses estímulos e essas experiências variadas. Nessa fase, a criança tem mais facilidade do que nunca para novos aprendizados. E a bicicleta proporciona novas experiências e estímulos em tantos níveis e camadas que muitas vezes a gente nem percebe o tanto de benefícios que ela proporciona para as crianças. Equilíbrio. O desenvolvimento do equilíbrio é indispensável. Crianças com equilíbrio bem desenvolvido têm uma facilidade muito maior para desenvolver uma série de atividades, não só em cima das 2 rodas. Além disso, essas crianças com equilíbrio mais desenvolvido se machucam menos e são mais seguras. E essa segurança, ela vai refletir em todas as áreas da sua vida. E aqui, um ponto importante. Quanto mais tarde a criança iniciar essas experiências, maior vai ser a sua dificuldade. Uma criança com 2 ou 3 anos cai e se levanta com uma facilidade muito maior do que uma criança de 5 ou 6 anos. Então, quanto antes elas iniciarem essas experiências na bicicleta, principalmente para o desenvolvimento do equilíbrio, melhor para elas. Consciência corporal. A consciência corporal, ela não é nata, é algo que nós aprendemos, que nós desenvolvemos ao longo da vida. E, novamente, a bicicleta é uma ferramenta incrível para que a criança desenvolva essa sua consciência corporal.
Além do equilíbrio, a forma com que nos movemos, nos posicionamos e a força que colocamos em cada um de nossos músculos é desenvolvida através de diferentes atividades e a bicicleta, novamente, é uma super ferramenta para esse desenvolvimento. E assim como o equilíbrio, crianças com uma maior consciência corporal têm também uma facilidade muito maior em desenvolver uma série de outras atividades, de se tornarem pessoas muito mais seguras, além de terem um conhecimento muito maior dos seus limites e das suas possibilidades. Conexão com o mundo. A bicicleta é a melhor ferramenta que existe para nos conectar com o lugar que a gente mora ou com o lugar que a gente está visitando. Ela nos leva muito mais longe do que se fôssemos andar a pé ou até correndo e nos faz conhecer o ambiente, perceber o ambiente de uma forma muito mais intensa e profunda do que se a gente estivesse andando de carro, por exemplo. São estímulos, aprendizados e experiências em diversas camadas e níveis que fazem com que cada passeio se torne uma grande aventura. Como um exemplo do que eu falei, há tempos atrás a gente fez uma viagem em família para visitar as primas do Joaquim, que moram no Rio de Janeiro, ali no Flamengo. Pegamos umas bicicletas e fizemos um trecho da música do Tim Maia. A gente fez Flamengo, Botafogo, Urca e Praia Vermelha, tudo em 2 rodas. A experiência que a gente teve nesse dia, que a bicicleta nos proporcionou, a gente não conseguiria com nenhum outro meio de transporte. A gente viu tartaruga, a gente viu aquelas paisagens maravilhosas em movimento, sentimos a cidade, o clima, paramos numa feira livre para comer um pastelzinho, fomos à praia também. Então a bicicleta, ela proporciona uma conexão com o lugar que a gente está que nenhuma outra ferramenta proporciona. E são diversos outros benefícios, como a autoconfiança que uma criança adquire quando vê aquela ladeira enorme e percebe que uma pedalada de cada vez ela consegue chegar lá no alto. Ou aquele friozinho na barriga que ela sente e aprende a controlar durante uma descida. Além dos benefícios físicos que qualquer exercício físico proporciona para a criança e com a bicicleta não é diferente. Resumindo, você precisa oferecer essas experiências para o seu filho. E como e quando a criança pode começar a ter sua experiência com a bicicleta? Eu vou dividir aqui, para facilitar, as crianças em 2 categorias: as crianças passageiro e as crianças piloto. As crianças passageiro, como o próprio nome já diz, são aquelas crianças que a gente leva para passear na bicicleta do adulto. E quando que elas podem fazer isso? A partir do momento em que elas conseguem sustentar o seu próprio corpo. Ali, através da coluna, sustentam o corpo e principalmente o peso da cabeça. É importante a gente lembrar que a criança, quando passeia de bicicleta, ela precisa ter um controle não só do estar sentado, mas muitas vezes existe uma aceleração, uma desaceleração ou até mesmo algum obstáculo ou buraco. Por esse motivo, é importante que as crianças estejam sim bem firmes para que elas comecem a ter as suas primeiras experiências, que normalmente são nas cadeirinhas da frente. Essas cadeirinhas, elas são mais adequadas para as crianças menores, até seus 15 quilos mais ou menos. A partir desse tamanho, é interessante que elas passem para a cadeirinha de trás. A cadeirinha da frente tem algumas vantagens, como a visão da criança ela é muito mais parecida, muito mais próxima com a do ciclista. Então ela tem aquela experiência do vento no rosto e de toda aquela paisagem que está na frente da bicicleta, diferente da cadeirinha de trás, quando a criança tem uma parede ali, que é o ciclista no caso, na frente e consegue ficar com a sua visão principalmente dos lados, direita e esquerda. É muito importante que a gente tenha um cuidado muito grande, em especial nas nossas primeiras saídas, nos nossos primeiros passeios, porque a bicicleta,
com a cadeirinha, e principalmente com a cadeirinha e com a criança, muda muito o seu ponto de equilíbrio, o seu peso e até mesmo a forma da gente subir e descer da bicicleta. Então é muito interessante que você faça seus primeiros passeios num ambiente tranquilo, seguro e de preferência com alguém do lado, para caso aconteça algum tipo de desequilíbrio. Agora a gente vai conversar sobre as crianças piloto. Antes da nossa conversa, eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês. Dá uma olhada. Coisa mais linda, né? Esse aí é o Joaquim, que nessa época do vídeo ainda não tinha 3 anos. Percebam tudo aquilo que eu falei lá atrás com relação a confiança, equilíbrio e consciência corporal. Eles conseguem desenvolver isso desde cedo. E não sei se vocês perceberam, mas a bicicleta que ele estava usando ali é uma bicicleta muito interessante para as crianças nessa fase, que são as bicicletas de balanço ou as bicicletas de equilíbrio. Eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês. Percebam que essas bicicletas, elas não têm pedal, ou seja, as crianças seguram no guidão e andam com os pés no chão como se fosse o carro dos Flintstones. Esse tipo de bicicleta, ela desenvolve o equilíbrio das crianças desde pequenininhas e fazem com que elas desenvolvam essas habilidades de uma forma muito interessante. As crianças que usam esse tipo de bicicleta, elas têm uma facilidade incrível para mais tarde migrar para as bicicletas de pedal. Quando o Joaquim saiu da bicicleta de balanço dele e foi para a bicicleta de pedal, ele já começou a andar desde o primeiro dia sem as rodinhas, porque o equilíbrio, que é o mais importante para a gente conseguir andar de bicicleta, ele já tinha desenvolvido nessas bicicletas pequenas. Essas bicicletas de balanço são tão interessantes que alguns anos atrás eu introduzi na escola que eu trabalho, de educação infantil, uma coleção de 10 dessas bicicletas para que as crianças pudessem aproveitar nos momentos de parque, brincadeira e em outras atividades também. A evolução, principalmente na questão do equilíbrio dessas crianças, foi tão interessante e tão nítido que as próprias famílias perceberam isso e passaram a ter essas bicicletas também em casa para que essas crianças pudessem aproveitar. As cadeirinhas para as crianças passageiro e as bicicletas de balanço para as crianças piloto são as melhores portas de entrada que vocês podem oferecer para os filhos de vocês para o mundo das bicicletas, que oferecem estímulos e oportunidades incríveis para que seus filhos se tornem pessoas melhores e se relacionem melhor com o mundo ao seu redor e com os seus colegas. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa, que ela tenha sido útil para vocês e pedalem, porque isso vai fazer muito bem para vocês e para os filhos de vocês. Obrigado e até a próxima conversa.